Bom dia, estou aqui com uma aulinha muito legal para você nesta manhã de hoje, bem simples, pouquinho atividade. Quando eu ando percebendo e observando que nas quintas-feiras, né, essa galerinha que está em casa fica um pouco enrolada aí com inglês, com educação cristã, com produção textual. Eu agendei outra disciplina, não sei se vocês têm espanhol também hoje, mas enfim. Aí não deu tempo desse, aquele outro. Afinal, vocês têm que se organizar, mas eu vou passar hoje um pouquinho menos, tá bom? Então vamos aqui à nossa referência bíblica, que está em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Varão é o homem, o rapaz, o jovem, a pessoa, o ser humano. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Usou duas palavras importantes: pecadores e escarnecedores. Somos todos pecadores, isso é verdade. Mas depois que a gente peça nosso perdão ao nosso Deus, Ele nos perdoa, Ele fala: vá e não peques mais. Então, reflita em Salmos 1, versículo 1, e mande para mim a sua agenda copiada. Está aqui, ó, bonitinho. Página 101 a 106, é um tema bem legal hoje, que é chamado Figuras de Linguagem. E literatura, um pequeno resumo da página 25 e 27, que é aquele momento que a gente vai ler o livro, sabe? Em que o vô Leone, né? É o avô astrônomo da nossa personagem principal, ele vai estar falando para ela sobre algumas palavras que na Itália significam uma coisa, no Brasil significa outra, né? Aí ela vai ter esse conhecimento brasileiro, né? Porque ela estava na Itália, sem nem ter chegado ainda no Brasil, de algumas palavrinhas, graças ao vô Leone. Então você vai fazer um resumo para mim, copiado no seu caderno de caneta azul. A partir de hoje, tudo que eu lhe pedir, faça de caneta azul. Não quero mais nada de preto nem de lápis, só caneta azul. Caneta azul, caneta azul. Entenderam a minha musiquinha? Mas enfim. Então você faz um resuminho da página 25 até a página de número 27. Muito pequenininho, muito simples, perfeito para você fazer nesta manhã e mandar o áudio o que você aprendeu nessas palavrinhas, nessa parte aqui da nossa menina que fez a América. E figuras de linguagem na página 101. Antes de a gente ir para as questões do caderno, eu vou mostrar para vocês as figuras de linguagem, vou dar alguns exemplos para vocês irem memorizando, porque em outras aulas nós já estamos dando início a figuras de linguagem aqui. Em outras aulas vou trazer uma série de figuras de linguagens que não tem no seu livro, mas que é importante vocês aprenderem, é importante vocês conhecerem, para saber em que momento da sua vida, quando você escreve, quando você fala, você está usando as figuras de linguagem, tá ok? Então, não acha exagero, porque é necessário, tá bom? Então, ironia é uma figura de linguagem. Essa aqui é simples de aprender. Ironia é quando você fala algo, mas na verdade você queria dizer outra coisa. Às vezes as mamães dizem muito isso. A filha faz uma coisa errada e fala assim: muito bonito, mocinha. Não tem nada de bonito, isso é uma ironia. Ou então você vai lá, né, o rapazinho aí, o garotinho, foi ali na geladeira, comeu todo o bolo, aquele pudim que estava lá. Aí ela: bonito, né, rapaz? Amei, estou muito feliz. Então, quando se usa essas expressões que você está dizendo algo, mas não é verdade, então chama-se figura de linguagem de ironia, tá bom? Figura de linguagem chamada ironia. Tem uma outra, não sei se você viu direitinho, tá um pouquinho borrado aqui, mas eu vou ler para vocês. Eufemismo. O que é eufemismo? É uma palavra bem estranha, mas é muito simples. É quando eu quero suavizar uma notícia. Quando eu quero falar alguma coisa, mas não quero ir direto ao assunto. Então tem uma frase que fala assim: o doente entregou a alma a Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele fez o tipo de eufemismo aí. Suavizou para dizer que ele morreu. Ou então outra frase: o único mal irremediável o atacou. O único mal irremediável é a morte. Em vez de falar diretamente que morreu, ele diz o mal irremediável e diz que o doente entregou a alma a Deus. Então, nessas duas expressões, nessas duas orações, eu usei a figura de linguagem chamada eufemismo. Memorize bem esse nome. Uma outra que eu particularmente gosto muito chama-se personificação ou prosopopeia ou personificação. O que é isso? Atribui características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, as cigarras ficam cantando.
Cantando calmamente. Cantar é de cigarro, mas calmamente é uma característica do ser humano. As formigas trabalham rapidamente, com muita alegria. A alegria e rapidamente também é uma característica humana. Então, todas as vezes que você escreve ou você fala uma expressão onde você dá para uma pedra, para um balde, para uma lua, para qualquer ser que não é ser humano, características humanas, adjetivos humanos, eu vou dizer que eu usei a personificação. Bem simples, ó. Estou personalizando o ser que não é humano. Deu para entender? A outra chama-se antítese. O que é antítese, titia? Tia Raquel. É quando eu dou o sentido contrário de uma coisa. Por exemplo, eu digo assim, ó. O som não existe sem o silêncio. Como assim? Se não existisse o som, também não haveria o silêncio. Então, é antítese, é o contrário, o sentido contrário de duas expressões em uma única frase. Tem uma outra chamada hipérbole, essa que vocês usam muito e nem sabiam que o nome era hipérbole. É quando eu estou exagerando nas minhas palavras. Por exemplo, filha adora dizer pra mãe assim, estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Isso é exagero. Então eu chamo de hipérbole. Eu digo assim, o país inteiro nadou em sangue. Está dizendo que todo o país, alguém morreu e tinha muito sangue. Mas isso é um exagero, que não pode o país inteiro. Em alguma localidade que alguém morreu, muitas pessoas morreram, tinha muito sangue, uma tragédia. Então disse que era o país inteiro. Isso eu chamo de hipérbole. Outra. Choveu um oceano. Naqueles que chove muito, muito, muito. Então, assim, foi um dilúvio. Isso tudo é exagero. Já falei 1000 vezes com vocês para fazerem o trabalho, para fazer a atividade. 1000 vezes também é um exagero. E exagero eu chamo de hipérbole. E paradoxo. Não confundam paradoxo com a antítese, tá? Paradoxo são ideias contraditórias. Eu digo uma coisa, depois eu digo outra. Meus olhos andam cegos de te ver. Meus olhos andam cegos de te ver. Como é que os olhos cegos podem ver? Entenderam o sentido? Então, no livrinho de vocês, terão essas figuras de linguagem e terão as questões para responder. O narrador ficou bastante incomodado com o fato de a moça concluir que ele era idoso e por isso pensou em dar uma resposta absurda à funcionária afirmando que era gestante. Ele usou a ironia. Lá na nossa crônica, lembram? Esse trecho causa humor, pois os fatos foram apresentados ao leitor de forma irônica. Então, falamos de ironia, na página 101. Página 102, vamos falar de paradoxo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem querer, sem doer. Nós vimos isso aqui de Camões. Então, aqui é um paradoxo. Como é que é a dor? É um fogo e não arde? É um fogo e não se vê? Então, é um paradoxo. É absurda, pois as ações descritas não ocorrem na realidade. Então, eu chamo de paradoxo. Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Então, tudo aqui foi um paradoxo. Antítese eu falei anteriormente. Tem uma frasezinha aí, ó. A vida é mesmo assim, dia e noite não é fim. É uma letra da música de Lulu Santos. Nesse trecho foram usadas palavras nos sentidos opostos. Quais são eles? Dia e noite, ó. Antítese, oposto. Não e sim, oposto também. Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Que a vida é feita de opostos, ou seja, de situações que podem se modificar o tempo todo. Hipérbole, eu falei de exagero. Vocês vão ler aqui 50 milhões de unidades de gente linda, vai lendo, que fala da beleza personagem, tá bom? E é um exagero. Identificação presente nessa manchete. Janela inteligente. Respira para gerar sua própria energia. Qual é a ação presente nessa manchete? Respira, que é o verbo, tá bom? Na página 104, para terminar, nessa ação, voltando lá na janela, o sujeito que a pratica é um ser animado ou inanimado? Inanimado, que é a janela. Então aqui eu estou usando a personificação, porque a janela não pode respirar. Normalmente essa é a ação praticada por seres animados ou inanimados? Por seres animados. Eufemismo, para terminar, o único mal irremediável que eu falei, que é a morte.
Ele evita que o leitor ou interlocutor fique chocado com o fato, quando é informado sobre o assunto, amenizando a notícia, que é o meu eufemismo, amenizar a notícia. Entregar a alma a Deus, passar desta para melhor, morrer, enriquecer os meios lícitos, roubar, são as duas frases colocadas aqui para vocês. 105, tem uma tirinha para você ler, que vai falar 1 milhão de vezes, umas 10 mil, que é uma hipérbole, exagero. Por meio de exagero, a quantidade de vezes que o pai de Armandinho lhe pediu que escovasse os dentes. Essa figura de linguagem contribui para o humor da tirinha, tá bom? Você já tinha ouvido essa palavra anteriormente? 1000 vezes, já falei 1000 vezes, com certeza já, né? 1 milhão de vezes, você vai responder aqui. Na página 106, você vai responder as letras A, B, C e D. Onde é hipérbole, onde é prosopopeia, onde é antítese, onde é prosopopeia novamente. Eu vou dando uma dica que tem duas prosopopeias, tem uma hipérbole e tem uma antítese, nas letras A, B, C e D. E o sentido de cada uma? Um é exagero, eu falei da chuva. A outra, olhar para o horizonte, percebendo a névoa. A outra, a verdade eu quero esquecer. E a montanha que está dormindo no céu. Então já teve a ideia do que é prosopopeia, do que é hipérbole e do que é antítese. Ok? Então é isso. Figuras de linguagem. É simples. Iremos ver outras. Um beijo, tchau e até amanhã.